7. Em nome de Jesus. Irmãos, se nós pudermos dar um tema a esta mensagem nesta manhã, eu poderia chamá-la de José, o tipo perfeito de Cristo. José, o tipo perfeito de Cristo. E a palavra de Deus diz assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali. E gritou: façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Amados irmãos, ouvintes, e que estão assistindo essa transmissão nessa manhã, meus queridos, a história de José, ela é o que nós podemos chamar de tipo. Um tipo é uma representação de uma verdade, é uma representação de algo que, no momento a qual esta representação está valendo, representa algo futuro, algo que está para vir, algo que está para acontecer. E todo tipo ele tem o antitipo. E na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, nós vamos ver diversas figuras, nós vamos perceber diversos tipos, que todos eles apontam para o antitipo, onde esse antitipo é o nosso Senhor Jesus Cristo. As coisas que para Deus ainda estavam para ser reveladas no tempo do povo de Israel, na antiga aliança, todo conduzir, todo trabalhar, a história de todo o povo, nós vamos observar nas leis, no templo, no tabernáculo, nos sacrifícios, na história de Jonas, na história de Moisés, nós vamos ver diversos tipos acontecendo, a qual apontavam para uma promessa maior, a qual essa promessa ela veio a se cumprir por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas é importante nós salientarmos que este tipo, por meio da vida de José, bem como pelos outros tipos, a qual a Bíblia Sagrada vai nos esclarecer, ainda há algo para se concretizar, ainda há algo para acontecer, e este algo que está para acontecer através do nosso Senhor Jesus. É bem conhecida a história de todos os irmãos, a história deste jovem, a história deste menino que era um sonhador, a qual nasceu numa família que tinha uma promessa de uma grande nação. Era bisneto de Abraão, neto de Isaque e filho de Jacó.
E a gente vai observar, queridos e amados, que por meio desse jovem, Deus o escolhe para dar prosseguimento à linhagem, para dar prosseguimento à história da nação, para dar prosseguimento à semente, para dar prosseguimento à promessa, para dar continuidade à história. Deus escolhe este jovem proeminente no meio de 12 irmãos, aos quais ele foi o primeiro filho de Jacó e o segundo filho na hierarquia ali da sua esposa, na promessa com Raquel. Mas nós vamos observar que ele não foi o primogênito por natureza, mas ele foi o penúltimo, ele foi do caçula, ele foi o segundo caçula, porque depois dele ainda veio Benjamim. Mas nós vamos, irmãos amados queridos, observar que nessa história ele não foi o primogênito. Nós vamos entender que a bênção da primogenitura era dada àquele que via primeiro, mas nós vamos observar que Deus tem algo sempre com o segundo. Primeiro nasceu Caim, depois veio Abel, mas a história mostra que Deus aceitou a oferta de Abel e reprovou a oferta de Caim. A história continua e nós vamos perceber também daí que o segundo filho de Abraão foi Isaque, mas foi a Isaque que foi prometido, foi a Isaque que foi deixado a herança, foi a Isaque que foi deixado a promessa. Nós vamos perceber aí na continuidade da história que o primeiro filho de Jacó, chamado Rúben, era ele quem deveria herdar a promessa, era ele quem deveria herdar a aliança, assim também como seu pai, assim como que Esaú nasceu primeiro, os gêmeos, Esaú nasce primeiro, mas a promessa ela foi concedida a Jacó, e assim nós começamos a perceber, amados e queridos, um mistério revelado por Deus, que pela cultura humana, pelo entendimento humano, pela conduta humana, pelo natural, era para o primeiro herdar a herança, era para que o primogênito viesse, era para que o primogênito desse continuidade à linhagem. Mas o que é que isso vai nos mostrar? Porque sempre o filho caçula é escolhido, porque sempre o segundo a nascer, ele é contemplado com a bênção de Deus, para dar continuidade com o plano da salvação, da redenção, e para que a promessa não morresse, para que a promessa pudesse se cumprir, sempre pelo segundo. Ora, meus amados e queridos irmãos, nós vamos entender que a Bíblia vai falar que o primeiro homem, chamado Adão, ele nasceu, ele foi formado por Deus, mas a Deus foi pedido a ele obediência, mas a palavra vai mostrar que ele não obedece, e que ele peca, e que ele cai na tentação da serpente. Mas a Bíblia também vai nos dizer que o segundo Adão, como Paulo escreveu, ele é Jesus Cristo, ele é Jesus, e a Bíblia fala que ele venceu toda a tentação, a Bíblia fala que ele venceu toda a provação, a Bíblia fala que ele se humilhou, e a Bíblia vai dizer que a ele foi dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele foi chamado de segundo Adão. O primeiro Adão pereceu, o primeiro Adão pecou, o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão, o filho do homem, ele veio à terra, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta manhã, adorando e glorificando ao nome dele, e ele venceu a morte, ele venceu a cruz, é por isso que você está aqui neste lugar, porque você agora recebeu o direito de ser filho, de ser feito parte da promessa da herança por meio de Jesus Cristo. Mas ainda falta algo para acontecer por meio dele. E nós vamos observar, amados e queridos, esse mistério. E nós vamos observar que na vida desse jovem, alguns paralelos nós podemos traçar com a vida de Cristo. Nós vamos perceber que José, ele foi enviado, ele era amado pelo Pai. Assim como a Bíblia vai dizer lá em João, que Jesus Cristo, ele também foi amado pelo Pai. Na época do seu batismo, no momento do seu batismo ali no Rio Jordão, a Bíblia vai dizer que o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma de pomba, o Espírito Santo repousa sobre ele, e ele ouve uma voz bradando do céu, dizendo: eis o meu filho amado, a quem me comprazo.
A história de José também vai nos mostrar que o pai enviou José para os seus irmãos, para saber como eles estavam. Assim, da mesma forma, Jesus também, ele foi judeu, ele nasceu de sangue judeu, e ele foi enviado, mandado para os seus irmãos, para o povo da promessa, para que por meio dele a redenção, a salvação chegasse a Israel. Mas a Bíblia vai dizer, vai mostrar que assim como José foi rejeitado, José foi odiado, assim também foi com Cristo. João também vai dizer lá no seu evangelho que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele veio para anunciar a promessa. Ele veio para se mostrar como Cristo. Ele veio para falar de salvação, para pregar sobre arrependimento de pecados. E o povo não acreditou. E nós vamos observar também, meus amados irmãos, que quando José é enviado pelo pai para supervisionar os irmãos o pegam pelas suas vestes, o agarram, abusam dele, batem nele, usam de violência para com ele. E naquele momento, os irmãos começam a traçar um plano para tirar a vida de José. Irmãos, e quantas vezes Jesus pregando pelas cidades de Israel, quantas vezes Jesus anunciando que ele era o Messias que haveria de vir. A classe religiosa de Israel, também como boa parte do povo, começou a tramar, começou a fazer motins, começou a fazer planos para tirar a vida do mestre. Mas é interessante nós observarmos, amados e queridos, é interessante nós observarmos que quando Deus tem um propósito para cumprir na nossa vida, irmãos, quando Deus tem um propósito para cumprir na nossa vida, irmãos, o sangue pode dar na canela, mas vai acontecer aquilo que Ele falou que ia acontecer na minha e na sua vida. Os irmãos de José tentaram matá-lo, mas um de seus irmãos clama pela vida dele, de modo que ele é vendido a uma caravana de ismaelitas e vai para o Egito. Da mesma forma, quando os judeus faziam planos, maquinavam, tramavam para acabar com a vida de Jesus, Deus sempre enviava um escape. Porque, irmãos, importava que acontecesse, que não era no momento em que eles achavam que deveria acontecer, mas tinha que ser na cruz. Ele tinha que subir naquela cruz, naquele calvário, para que o sangue fosse vertido, derramado naquele madeiro, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Então, meu amado e minha irmã, não importa o que está acontecendo em sua vida, mas se você crer, se você permanecer fiel, se você não arredar o seu pé, se você for fiel a Cristo, Deus, Ele já está trabalhando na sua vida para que aquilo que Ele te prometeu venha se cumprir e vai se cumprir. Então, meus amados e queridos, José é jogado numa cisterna. Ele é vendido numa caravana de ismaelitas. A sua túnica de várias cores, ou a sua túnica comprida, como diz o original, ela foi suja de sangue, por meio do sacrifício de um animal. E aí nós podemos identificar mais um comparativo, porque os irmãos de José sujaram a túnica dele de sangue, levaram ao pai e disseram que acharam as vestes do seu filho, tendo sido ele rasgado pelas feras da terra. E José passa por um momento na mente, na cabeça do seu pai Jacó, ele foi dado como morto. E Jesus Cristo, Ele foi o nosso cordeiro substitutivo, entregando a sua vida pelos nossos pecados.
E o seu sangue, irmãos, ele está derramado sobre as nossas vestes, sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele foi dado como morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. José desce ao Egito. Chegando lá, a sua vida prospera. Ele foi acusado falsamente. Ele foi preso injustamente. Ele foi tentado, mas ele fugiu da tentação. E meus amados e queridos irmãos, outro paralelo que nós vamos observar na vida de José é que quando ele estava naquela prisão, acusado injustamente, acusado falsamente e preso injustamente, assim como Cristo, ele é colocado diante de dois malfeitores. Os malfeitores contam cada um seu sonho e José dá a interpretação do sonho de cada um. E na vida de um deles haveria condenação. E na vida do outro haveria restituição, haveria restauração, haveria transformação da sua vida. Da mesma forma, Jesus, quando estava na cruz, ele foi colocado no meio de dois malfeitores. E um foi condenado e o outro foi restaurado. Ao outro foi restituído. Ao outro foi salvo, porque houve arrependimento. Da mesma forma, é a igreja de Jesus Cristo, que está restaurada, que está viva, que está transformada pelo perdão que Jesus nos forneceu na cruz, por meio do sacrifício. E nós vamos observar, meus queridos e amados irmãos, em todo esse paralelo, nós vamos observar, queridos e amados, que a história de José ainda não acaba aí. Porque quando ele interpreta o sonho do copeiro e que o seu cargo seria restituído, ele pede para ser lembrado. 2 anos se passam e nada acontece. É porque muitas vezes, amados e queridos irmãos, nós achamos que o curso da nossa história tem que acontecer do jeito que eu e você acha que vai acontecer. Quantas vezes nós traçamos planos? Quantas vezes nós estabelecemos metas? Quantas vezes nós lutamos, quantas vezes batemos até cabeça para um lado ou para o outro, mas a Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta final, ela vem do Senhor. E José aguarda naquela prisão, irmãos, mesmo sem entender o trabalhar e o agir de Deus em sua vida. Porque era um jovem que, quando foi levado para o Egito, os estudiosos dizem que ele tinha cerca de 17 anos quando ele foi levado. E afirmam que para um jovem, o transtorno psicológico, o trauma que pode ter sido gerado, as consequências, as sequelas na sua mente, poderiam ter o feito perecer. Mas talvez se fosse eu e você no lugar dele, nós estaríamos indagando a Deus. Nós estaríamos perguntando a Deus onde estava a promessa. Nós estaríamos indagando ao Senhor, onde é que está o Deus que prometeu tantas maravilhas, que me fez ter sonhos, que me prometeu coisas grandes, dizendo que iria acontecer na minha vida. E a minha vida tem ido por água abaixo. A minha vida
Está acontecendo tudo ao contrário daquilo que Deus disse que ia acontecer. Deus disse que ia me colocar em cima, mas eu estou embaixo. Deus disse que ia me exaltar, mas eu estou humilhado. É porque, amados e queridos irmãos, a Bíblia vai nos dizer, vai nos mostrar que antes da exaltação, nós precisamos passar pela humilhação. A humilhação de Deus, irmãos, não é igual à humilhação do mundo. A humilhação do mundo é para nos envergonhar. Mas a humilhação de Deus é para nos sarar. A humilhação de Deus é para tratar com os nossos pecados. A humilhação de Deus é para retirar o nosso orgulho. A humilhação de Deus é para fazer eu e você aprender que nós somos dependentes deles. A humilhação de Deus é para mostrar para mim e para você que nós não somos nada, que é para o meu orgulho, o seu orgulho não subir a nossa cabeça, ao nosso coração, e você vier a dizer que não precisa mais de Deus. E José, mesmo sem entender, irmãos, ele não murmura. A sua fé não vacila. Ele vai para a casa de Potifar, em tudo que ele coloca a mão era abençoado. Ele passa um tempo na prisão, acusado falsamente. Mas ele organiza aquela cadeia. Irmãos, não importa o lugar onde você está. Às vezes nós não entendemos o lugar que Deus nos colocou. Nós às vezes achamos difícil trabalhar onde Deus nos colocou, mas seja lá onde for que Ele tenha colocado você, Ele colocou você lá para você ser luz, para você fazer a diferença e para você, irmãos, mostrar a glória de Deus, para que seja revelada a glória de Deus através da sua vida, para que aqueles que estão te observando venham conhecer o Deus que você serve. Então, meus amados e queridos irmãos, após 2 anos, Faraó tem um sonho. E no sonho de Faraó, ele sonha que 7 vacas gordas, essas 7 vacas, elas estão ali prosperando, elas estão consumindo, estão se alimentando, mas enquanto isso acontece, a prosperidade só aumenta. Aí o sonho de Faraó continua, e após essas vacas gordas, surgem 7 vacas magras, e essas 7 vacas magras estavam tão cheias de fome, que elas consomem tudo e chegam a consumir as 7 vacas gordas. E Faraó se perturba com esse sonho. E ele levanta em todo o reino intérpretes. E ninguém consegue interpretar. Aí aquele homem que estava na prisão com José se lembra que na prisão tinha um rapaz, um homem, um jovem, que conseguia interpretar sonhos. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados com o dia de amanhã. Porque muitas vezes nós andamos preocupados. Irmãos, no tempo certo, Deus ele vai fazer alguém lembrar de você. E José chega à presença de Faraó. A Bíblia diz que ele se lava, a Bíblia diz que ele faz a barba, a Bíblia diz que ele se veste, ele toma um banho, ele se arruma e ele vai à presença de Faraó. E chegando lá, Faraó lhe conta
E ele interpreta o sonho dizendo: as 7 vacas gordas são 7 anos de bonança, 7 anos de prosperidade que virá sobre a terra. Mas as 7 vacas magras após elas representam 7 anos de fome, 7 anos de tribulação sobre a terra. 7 anos de tribulação sobre a terra que haveria de vir. E Faraó se angustia, fica aflito. E ele estabelece José como governador, porque ele dizia: o Deus que te revelou, o Deus que te deu a interpretação, Ele é o Deus que vai te fazer prosperar nessa terra. E Ele vai te dar graça, te dar sabedoria, para que você conduza toda esta situação. E José é levantado como governador do Egito. A ele foi dado um anel. E esse anel significava, irmãos, que ele tinha poder sobre tudo. Ele só não podia tirar Faraó do seu trono. Mas abaixo de Faraó, José governou todo o Egito. Meu amado, aí você me pergunta: meu irmão, o que é que isso quer dizer? No meio da tipologia bíblica. Ora, meu querido e meu amado ouvinte, nós vamos entender nesta manhã, que esses 7 anos de fome, eles representam os 7 anos de tribulação que ainda estão por vir sobre a face da terra, e que está revelado lá no livro de Apocalipse. Porque, meus amados e queridos, nós vamos entender pela revelação da palavra de Deus, que Jesus Cristo, Ele veio na sua primeira vinda, e os seus não o reconheceram, os seus o rejeitaram, os seus o odiaram, assim como os irmãos de José o rejeitaram, assim como os irmãos de José o odiaram. E assim como José saiu da sua terra, saiu da sua pátria e foi dado ao Egito, ou seja, foi dado às nações, foi dado aos gentios, Jesus Cristo, por meio da incredulidade dos judeus, Ele foi dado às nações. Ele se fez chegado até a mim, até a você. E a Bíblia vai nos mostrar, meus amados e queridos irmãos que estão nessa transmissão, que o tempo de Israel está em pausa. E nós estamos vivendo agora o tempo da igreja, o tempo dos gentios. De modo que no 2º ano da tribulação naquela terra lá no Oriente Médio, onde só tinha comida no Egito, só tinha abastecimento no Egito, só tinha provisão no Egito, os irmãos de José foram obrigados a sair de Canaã para ir até o Egito, para não perecerem de fome. E nós vamos observar que quando José vê os seus irmãos se aproximando, ele reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheceram. E José começa a traçar um plano. Começa a traçar um plano para se revelar aos seus irmãos. Ele manda seus irmãos partirem, trazer o filho mais moço, o filho caçula. Ele trama outro plano, colocando ali o seu cálice de prata na bolsa do menino. Prata essa que representa na Bíblia a redenção. Quando o escravo estava para ser remido, estava para ser comprado, ele tinha que ser comprado por peças de prata. Agora, eu acabo de me lembrar
a qual eu quase esqueço de dizer, que assim como José foi vendido por moedas de prata, Jesus também foi vendido pelo seu irmão. Ou seja, irmãos, nós começamos a perceber e observar todo um paralelo sendo traçado, e que esse paralelo culmina no final da história da humanidade. E quando os irmãos de José voltam com as cargas que eles tinham colocado cada um em seu jumento, José manda que todos saíssem da sua presença e ele fica somente com seus irmãos. E naquele momento, amados e queridos irmãos, ele se revela aos seus irmãos, a Israel. Naquele momento, seus irmãos começam a perceber que eles estavam diante de José. A Bíblia vai dizer que eles foram tomados por um grande temor. Mas José os perdoa, José os tranquiliza. E José afirma, olha, foi tudo parte de um plano de Deus. Para que um remanescente pudesse permanecer nessa terra. Para que vocês não fossem tragados, para que um grande livramento fosse dado a vocês. E antes dessa grande tribulação, foi dado a José uma esposa gentia. Foi dado a José uma esposa gentia. E quem é essa esposa? A igreja, cooperador. A igreja. E meus amados e queridos ouvintes, amados e queridos que estão nessa transmissão, nós começamos a traçar os paralelos bíblicos, e nós vamos entender que aquela história que estava acontecendo ali naquele tempo, representava algo preponderante e determinante, algo real, que está para acontecer na história da humanidade. Porque nós estamos, irmãos, pregando que Jesus veio. Nós estamos pregando que Jesus veio e pagou o preço pelo pecado de toda a humanidade. A igreja, irmãos, ela crê. Ela crê nessa redenção, ela crê nessa salvação, ela crê nesse grande livramento. E esse dia, meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer que é como um ladrão. Que ele virá como um ladrão, que vai ser como no abrir e fechar de olhos. A igreja vai ser arrebatada, a noiva, a esposa, vai estar a esposa gentia, a igreja vai de encontro ao esposo. Note e repare, irmãos, que quando José estava no Egito, ele se vestia como egípcio, ele andava como egípcio. E o seu povo não, os seus irmãos não o reconheceram, enquanto ele estava como egípcio. E é interessante, irmãos, que nos dias de hoje, os judeus olham para Jesus e dizem: esse não tem condições de ser o nosso Messias. Porque ele não se parece nada conosco. Ele não se parece, a igreja não se parece em nada com Israel. Mas nós vamos perceber, amados e queridos irmãos, que na história de José, a primeira ida dos irmãos ao Egito, a qual vê o seu irmão José pela primeira vez, representa a primeira vinda de Jesus a esta terra. Mas quando os irmãos voltam segunda vez, José, ele se revela aos seus irmãos na segunda vinda. Ou seja, irmãos, o que é que está faltando para você
aceitar a Jesus Cristo hoje como seu Salvador. Porque, meus queridos e amados irmãos, os detalhes, os sinais estão por toda a Bíblia. Os sinais estão, irmãos, os sinais estão de Gênesis a Apocalipse. E a Bíblia promete que Jesus virá uma segunda vez. E quando ele vir, irmãos, essa terra vai estar passando por uma grande tribulação. A Bíblia vai dizer lá em Zacarias que o povo de Israel vai olhar para ele surgindo das nuvens e não vai acreditar, e vai cair em grande choro, vai cair em grande pranto, e vai reconhecer o Senhor Jesus como Salvador. Mas nesse tempo, meu amado e querido irmão, a Bíblia vai nos dizer e vai nos mostrar que a igreja, ela já não vai mais estar na terra. A igreja, ela já vai ter sido arrebatada. E a igreja é essa mesma que ela vai voltar juntamente com Cristo para com Ele governar. Jesus veio como cordeiro. E o mundo não acredita, e o mundo não acreditou. Os seus irmãos não acreditaram. Mas ele virá a segunda vez, amado e querido ouvinte, e ele não virá mais como uma ovelha muda, ele virá como o leão da tribo de Judá. E da sua espada, e da sua boca sai uma espada. Então, meus queridos e amados, que estão nos assistindo neste momento, hoje é a oportunidade de você aceitar a Jesus como seu Salvador.